Caro Presidente do PS, Carlos César, caro Presidente do PS Açores, Vasco Cordeiro, cara anfitriã e Presidente da Câmara da Lagoa, Cristina Deck Mota, na qual saúdo também todos os autarcas aqui presentes e nos Açores, que muito trabalho têm feito em prol do Partido Socialista, em prol de todos os cidadãos açorianos. Caros e caros camaradas, os Açores, nos seus 40 anos de autonomia, experimentaram 3 ciclos políticos. 2 já terminaram. O terceiro iniciou-se em 2012, com a expressiva vitória do Partido Socialista de Vasco Cordeiro nas eleições regionais. Este último está a ser marcado, talvez, pelos maiores desafios de que existe memória na nossa autonomia. Um Presidente da República hostil e pouco amigo dos Açores, todos nós, e ainda bem que ele foi embora já. Um Primeiro-Ministro hostil que procurou por todas as vias dificultar o trabalho do Governo Regional e impor uma agenda ideológica de absurda austeridade. O final de um quadro comunitário e, por último, intempéries que causaram consideráveis danos. Foi por via do esforço, da resiliência e do trabalho do Governo Regional, liderado por Vasco Cordeiro e suportado pelo Partido Socialista, que os açorianos conseguiram aguentar estas adversidades e por esta via entrar na curva ascendente que se verifica em todos os indicadores, como o turismo, como o emprego e muitos mais. Os Açores entraram em fase crescente. Camaradas, o Governo Regional, ao contrário de alguns Presidentes de Câmara, como o de Ponta Delgada, que atribuindo 2.500 euros a um IPSS se diz muito social, ou 500 euros a uma filarmónica se diz muito cultural, ou a 3.000 euros à Universidade dos Açores e se diz muito amigo da ciência, ou com 10.000 euros para a Câmara de Comércio e pronto, é amigo dos empresários, fez investimentos de milhões. Em todas as áreas, fez de forma séria, inteligente e primando acima de tudo pela justiça e pela representatividade, evitando cair numa autoelogio fácil de quem não tem ideias ou projetos. Foi fruto das opções e do investimento do Governo do Partido Socialista na área social, na saúde, na educação, na cultura, na economia e na inovação científica que os Açores crescem. Muito foi feito nos últimos 4 anos, mas muito ainda necessita de ser realizado. E este fim de semana estamos no Congresso Regional. É aqui, nesta magna reunião, que devemos refletir sobre os Açores e sobre o partido. É aqui que devemos refletir sobre o que nos propomos fazer para continuar a contribuir para uma evolução harmoniosa e homogénea da região, dos cidadãos, das famílias e das empresas açorianas. É aqui que devemos refletir sobre que PS queremos para o futuro, que mudanças devem ser feitas para aproximá-lo cada vez mais dos cidadãos e das suas expectativas. Pois sendo o PS Açores um partido plural, abrangente, rico em opiniões e sensibilidades, nunca aceitaremos amarras externas impostas por uma qualquer instância ou um líder nacional. No PS nunca deixaremos de pensar livremente e de afirmar esse pensamento livre. Ao ler a moção global, uma autonomia forte ao serviço dos açorianos, sempre senti o apelo de não querer saber o que o PS pode fazer por mim, mas sim de afirmar o que posso eu fazer pelo PS e pelos Açores. Posso afirmar que o que está proposto representa um salto qualitativo na forma de pensar os Açores, na forma de pensar a autonomia, na forma de pensar o futuro. Os 4 eixos fundamentais abordados nesta moção global correspondem em grande parte aos anseios e expectativas dos açorianos e dos militantes. A afirmação dos açorianos como o denominador comum da nossa causa e o centrar das nossas políticas na efetiva melhoria da sua condição, procurando fazer uma aproximação entre o poder político e o cidadão comum, é sem dúvida o caminho a seguir. Camaradas, na saúde muito foi feito para garantir a sustentabilidade do sistema, mas neste campo é importante investir na prevenção primária, quer no campo das diferentes dependências, quer no campo dos despistes de situações potenciadoras de fatores de risco. Um investimento nesta área, a médio e longo prazo, para além de diminuir os custos de tratamento, contribuirá em muito para a melhoria da qualidade de vida dos açorianos. Na educação, onde os Açores muito evoluíram nos últimos anos, é necessário continuar a apostar, pois esse é um dos setores com maior capacidade reprodutiva e de retorno. Continuar a apostar na formação é garantia de evolução dos Açores. Pessoas mais qualificadas e empreendedoras conduzirão a uma sociedade mais dinâmica. Neste campo é de louvar a tomada da dianteira num processo de reforma educativa estável e com caráter supra-legislatura. No emprego e economia, estas áreas são indissociáveis. Uma economia pujante levará a um aumento dos níveis de emprego. Nesta área muito tem sido realizado, mas existirá sempre muito a fazer. É necessário entender a complementaridade das vertentes públicas e privadas, as grandes forças motrizes dos Açores.
um setor público forte, com capacidade de regulação e investimentos inteligentes e produtivos, aliado e complementado por um setor privado dinâmico e inovador, capaz de projetar a economia dos Açores para novos padrões de excelência. Aqui será necessário estabelecer efetivos mecanismos de planeamento e perspectiva. Os Açores têm a necessidade de criar e solidificar instrumentos que permitam, por um lado, auxiliar o planeamento da sua produção, dos diversos setores, e, por outro lado, antever os possíveis cenários, identificando as suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Aliado a isto, deve-se incutir a cultura de empreendedorismo, desde a tenra-idade. Veja o empreendedorismo não como uma ferramenta para gerar autoemprego, mas como uma capacidade intrínseca onde o sujeito seja capaz de ter uma atitude proativa e empreendedora em todas as suas funções, quer seja no setor público, quer seja no setor privado, quer seja na criação do seu emprego, quer seja no seu local de trabalho. Ao nível da administração pública, existem medidas simplificadoras e inovadoras que muito serão bem-vindas. Irão facilitar a ligação e as relações entre os cidadãos, as empresas e a administração, contribuindo muito para a facilitação da resolução dos processos. Camaradas, o Partido Socialista dos Açores, alicerçado num sólido historial de liberdade e participação, consegue com esta moção global abraçar os novos desafios do presente e do futuro e constituir-se como um dos mais sólidos alicerces da nossa autonomia. Camaradas, nesse Congresso, daremos forma às ideias e concretizaremos a vitória do Partido Socialista Açores, pois só o Partido Socialista consegue alimentar a esperança dos cidadãos e implementar as políticas que levarão ao progresso da região, pois só o Partido Socialista pode unificar os Açores e afirmar uma autonomia forte ao serviço dos açorianos. Viva o PS! Viva os Açores!